Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula das nossas lições bíblicas da faixa etária de jovens. Estive por algum tempo afastado desta nobre tarefa de transmitir a palavra de Deus através deste meio, através desta plataforma. E por este motivo estarei dando continuidade para que a nossa playlist não fique faltando vídeos de assuntos tão importantes como falar a respeito da fé. A fé que envolve todas as áreas da vida cristã. Colocamos no canal apenas a primeira lição, mas hoje quero transmitir a segunda aos amados. As lições já foram ministradas em sala de aula, mas eu quero deixar registrado, gravado, para que alguém possa ouvir o quão importante é a palavra de Deus para as nossas vidas. Então estaremos falando a respeito da segunda lição que tem este assunto a ser estudado. Fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. Fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. É a nossa lição de hoje. Texto principal. Porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Resumo da lição. Na Bíblia, encontramos a revelação de Deus para toda a humanidade e a salvação em Cristo Jesus. Veja como a Bíblia é importante para as nossas almas. Nela, nós encontramos a revelação de Deus, Deus se revelando para a humanidade e trazendo salvação através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nossos objetivos é compreender que a palavra é a Bíblia, ou que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, explicar que a Bíblia é o livro inspirado pelo Espírito Santo e destacar a atualidade da Bíblia, ou seja, a Bíblia não está ultrapassada. Vamos ao nosso texto bíblico, que está em 2 Timóteo 3,14. Temos um versículo também em Hebreus, capítulo 4, verso 12. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Hebreus, capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e médulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Introdução. A Bíblia, ela não tem a intenção de provar ao homem que ela é a inerrante palavra de Deus, pois ela é. Então, a Bíblia não se apresenta tentando provar. Ela se apresenta com segurança aquilo que ela é. Muitos acreditam que as Escrituras não têm explicação para muitas questões da atualidade. Mas isso é um equívoco. No livro de Deus, encontramos sim respostas fundamentais a respeito do homem de todos os tempos. Como, por exemplo, a questão do pecado, a questão do mal, a questão da salvação. Paulo disse a Timóteo que desde criança ele conhecia as Escrituras Sagradas e que as sagradas letras o tornariam ou o tornaria sábio para compreender e receber a salvação pela fé em Jesus. Nesta lição, então, veremos a inspiração, a necessidade de interpretação e a atualidade
das Escrituras Sagradas. Primeiro ponto, o primeiro capítulo, o primeiro tópico: Bíblia, a inerrante palavra de Deus. Primeiro vamos falar sobre a sua autoria. A Bíblia ela não chegou até a nós por meio de um e-mail ou de uma mensagem nas redes sociais. Ela não chegou até a nós, digamos assim, até nós humanos, prontinha, caiu do céu. Não. Também podemos ver que ela não foi encontrada pronta em algum lugar místico ou secreto. Os autores bíblicos, inspirados pelo Espírito Santo, revelam a sua origem. Segunda carta de Pedro, ou segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, está escrito o seguinte: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O autor da Bíblia é o Espírito Santo. E ele usou várias pessoas para, através delas, transmitir a nós, chegar a nós, registrar em pergaminhos, em papiros, escreveram-se até em rocha, para que este escrito passasse a toda a humanidade. Foram homens que escreveram. Muitas pessoas dizem que não acreditam na Bíblia porque foi feita ou escrita pelo homem. Sim, foi escrita pelo homem. Essa questão é algo tão sério que, ainda que tivesse caído do céu, as pessoas não acreditariam. Então, foi sim escrita por homens, foram homens que escreveram. Mas estes homens não escreveram partindo da sua própria vontade, partindo da sua particular elucidação. Eles não escreveram por conta própria do seu próprio pensamento ou raciocínio. Eles não escreveram pensando no seguinte: eu vou escrever isso aqui e vou criar uma nova religião. Eu vou escrever isso aqui para mim criar uma nova religião. Não. Eles não sabiam nem sequer o tamanho do efeito daquilo que estavam escrevendo. Então, o que eles escreveram é a palavra de Deus. O Senhor usou aproximadamente 40 autores. E aqui temos algumas informações importantes. Veja como Deus está presente nesta obra e como Ele é o responsável principal por esta obra. Esses cerca de 40 homens não moravam na mesma cidade. Não moravam na mesma região. Pessoas de lugares completamente diferentes. Eles não tinham celular. Eles não tinham internet. Eles não tinham como enviar um fax um para o outro. Não se contactaram quando estavam escrevendo. E o incrível é o que eles escreveram concorda um com o outro. Veja que o Espírito que inspirou Isaías, ou Jeremias, Ezequiel, Oséias, Moisés, Mateus, Lucas, Paulo. O Espírito usou estas pessoas. E como sabemos disso? Pelo conteúdo do que está escrito. Porque em momento algum esses textos se chocam ou confrontam um ao outro. Então, o Senhor usou essas pessoas, né? Pessoas até mesmo, além de lugares diferentes, com formações diversas, e por vários séculos, isso aproximadamente 1.600 anos, produziram os textos sagrados. Ou seja, o texto bíblico ele não foi produzido, alguém sentou e vários dias, ou digamos um ano e meio depois, pronto, a Bíblia está pronta, terminei o trabalho. Não. 1.600 anos. Mesmo assim, a gente pode observar que ela, na sua doutrina, não se choca. Vamos observar aqui o segundo subtópico. Nós falamos sobre a autoria da Bíblia, agora vamos falar sobre sua estrutura.
A Bíblia é uma coleção de 66 livros que são considerados inspirados. Alguns textos têm mais de 3.000 anos. Os escritos mais recentes têm aproximadamente 1930 anos. A Bíblia foi escrita em 3 línguas diferentes. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e tem algumas partes pequenas ali que foi escrita também em aramaico. Isso é encontrado nos livros de Esdras, Jeremias e também Daniel. Já o Novo Testamento foi escrito em grego, mas a Bíblia é tão divina que encontramos nela uma unidade. Um livro completa o outro. A temática principal da Bíblia é a redenção. Então, a Bíblia não foi escrita com o propósito principal de, por exemplo, fazer com que o homem prospere, enriqueça. Pelo contrário, a Bíblia foi escrita desde o Gênesis até o Apocalipse, porque a humanidade caiu, se afastou de Deus. E são escritos que tratam de nos aproximar de Deus. Esses escritos mostram a gravidade do pecado e oferecem o perdão ao pecador mediante Jesus Cristo. Veja como isso é importante. Veja que quando a gente deixa a nossa Bíblia de lado, estamos deixando uma grande oportunidade, não só de conhecer, como de abraçar a causa. A Bíblia é o livro mais vendido e também o mais divulgado no mundo. Já foi traduzida por mais de 366 línguas. Só para acrescentar as informações para os amados, mesmo sendo ela o livro mais perseguido da história. Ela é o mais vendido? Sim. Mais divulgado no mundo? Com certeza. Traduzida em mais de 366 línguas? Sim. Porém, isso não acontece no mar de rosas. Muita gente, e não é um leigo como eu, são pessoas com alto nível de estudo e de formação, têm tentado a todo custo provar que ela está errada. Porém, ao longo desses 2.000 anos após Cristo, ninguém conseguiu provar. E jamais vai conseguir, que é a palavra de Deus de fato. A sua mensagem. Encontramos nas Escrituras vários temas. Entretanto, podemos afirmar que a mensagem central da Bíblia é a história da salvação. A história da salvação. A narrativa da salvação é vista tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. É importante ressaltar que a missiva da salvação tem 3 elementos comuns: Jesus, aquele que traz a salvação, o meio de salvação e os herdeiros da salvação. Jesus que traz a salvação, o meio de salvação e os herdeiros da salvação. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, encontramos a história do concerto de Deus, da aliança de Deus com o homem pecador. Deus desejou nos salvar. E ele já fez tudo que era necessário para que você e eu fôssemos salvos. O que ele fez, pastor? Ele enviou o seu filho. Olha que glória. Isso mesmo. Ele desceu do céu, tornou-se igual a nós para que a gente pudesse ter contato com ele e para que ele pudesse servir de sacrifício substitutivo em nosso lugar. É bom, é muito bom estudarmos sobre essas coisas, sermos gratos ao Senhor. Tópico 2. Um livro inspirado pelo Espírito Santo. Mas o que é inspiração? Deus, ele usou pessoas falíveis. Usou homens, né? Todo ser humano é falível. Como nós, para escrever o seu livro, que é o único capaz de transformar o ser humano por inteiro. Esses homens escreveram segundo a orientação do Espírito Santo. Sim,
Nós cremos na inspiração plenária das Escrituras, ou seja, as palavras usadas pelos autores, assim como a forma gramatical, foram inspiradas e dirigidas pelo Espírito Santo. É importante ressaltar que a palavra inspiração vem do latim e é a tradução do termo grego theopneustos, de acordo com 2 Timóteo 3,16. O termo grego theopneustos, utilizado por Paulo ao escrever a Timóteo, significa respirado por Deus para fora, em vez de para dentro. Ou seja, divinamente inspirado. Quer dizer, saiu de Deus em direção ao coração do homem. Dessa forma, cremos sim na inspiração plenária da palavra de Deus. Segundo subtópico, falando um pouco mais sobre inspiração verbal e plenária. A expressão inspiração verbal precisa ser cuidadosamente compreendida, porque isso pode, o que leva muitos cristãos a preferirem o termo inspiração plenária. A inspiração verbal não significa um ditado mecânico, como se os escritores fossem instrumentos meramente passivos. Ditar não é a mesma coisa que inspirar. A inspiração verbal estabelece até que ponto vai a inspiração, entendendo-se tanto a forma como a substância. Diz-nos o que é e não como é. Não nos sendo explicado o método da operação do Espírito Santo, mas somente nos é dado conhecer o resultado. O resultado é o que temos em mãos. Palavra de Deus infalível. Deus fez uso das características naturais de cada escritor. Essa inspiração não tira a personalidade do escritor, não tira ali a maneira de escrever do escritor. Veja que há diferença entre um escritor e outro na forma em que ele escreveu. E Deus fez uso, sim, das características naturais de cada escritor e por um ato especial do Espírito Santo. Habilitou-os a comunicar ao homem por meio da escrita a sua divina vontade. Observa-se esta associação do divino e do humano nas passagens de Mateus 1, versículo 22, 12, verso 15, Lucas 11, verso 4, Atos 1 e 16, 3 e versículo 18. O Espírito Santo guiou e orientou cada escritor, ainda que não saibamos explicar com detalhes como se deu tal operação. Mas temos o privilégio de conhecer os resultados. A necessidade de interpretação. Há pessoas, sobretudo as que buscam desacreditar a fé cristã, que citam textos fora de contexto, utilizando interpretações particulares. Fundamental ter consciência de que as Escrituras só podem ser explicadas por quem? Por elas mesmas, pelas próprias Escrituras. O texto bíblico deve ser interpretado de maneira correta. E para que isso ocorra, precisamos conhecer a hermenêutica bíblica, umas regrinhas de interpretação. Ela é a disciplina teológica que estuda os princípios de interpretação da Bíblia. Uma saudável interpretação bíblica deve levar em conta, primeiro, a fidelidade do texto bíblico, segundo, a intenção do autor sagrado e sua aplicação cristocêntrica. Isso é muito importante, porque se a gente interpretar o texto bíblico ao nosso bel prazer, nós criaremos várias heresias que, em vez de aproximar o homem de Deus, vai afastá-lo cada vez mais. Então, não podemos isolar um texto. Nós temos esse texto.
que deve ser ou estar em consonância com todo o contexto anterior, que vem antes, e o que vem depois dele. Terceiro e último tópico. A atualidade da Bíblia, ela é atual? Certeza? Vamos ver primeiramente sobre questões éticas e morais. Mesmo se tratando de um texto antiquíssimo, porque tem texto com algo em torno de 3.000 anos, a Bíblia é atual e tem as respostas de que precisamos para muitas questões éticas e morais do nosso tempo. Como, por exemplo, questões sobre o aborto, questões sobre a eutanásia, e também sobre as questões de gênero e outras mais. A questão que regularmente é apresentada por algumas pessoas em relação à atualização das Escrituras é o fato de que, segundo estes, na atualidade, algumas doutrinas bíblicas não cabem mais na vida do homem. Tal questão é uma das muitas falácias do inimigo, que tenta a todo custo distorcer a verdade da palavra de Deus. Mas é verdade que ele tenta distorcer? Sim, sim. Veja que ele chega para Jesus, quando Jesus estava no deserto, e ao tentá-lo, ele cita um texto bíblico, porém, fora de contexto. Entende? Então, para o seu bel prazer, ele pode até citar a palavra, porém, do seu jeito, né? Não do jeito que a palavra realmente está falando. Então, devemos tomar o máximo de cuidado, porque não devemos querer mudar a Bíblia para ajustá-la aos nossos desejos e vontades. Mas nós devemos ajustar o nosso desejo e vontade de acordo com o ensinamento bíblico, porque é a palavra de Deus. Para o cristão, o texto bíblico é atemporal. E os seus preceitos são para as pessoas de todas as culturas, de todas as raças. Claro que aqui não estamos falando, por exemplo, das leis que foram dadas a Israel. Leis acerca disso, daqui não toque nisso, não manuseie aquilo e tal. Claro que não falamos dessas orientações para Israel. Mas a essência da lei de Deus, o princípio do bom relacionamento pessoal e do bom relacionamento com Deus, permanece inalterável todos os tempos. Todos os tempos. O que os escritores bíblicos ensinaram não era uma mera tradição cultural, mas foram palavras inspiradas por Deus. Na atualidade, muitos jovens, ao entrarem nas universidades, são tentados a descartar os ensinos morais e éticos das Escrituras Sagradas. Eles passam a acreditar, erroneamente, que alguns textos não passam de superstições e crendices culturais ou religiosas. Não consideram como algo essencial para a vida humana. Segundo subtópico, os materiais ou os vários materiais da Bíblia. Os autores bíblicos usaram diferentes tipos de materiais disponíveis no seu tempo para a escrita. Eles usaram a pedra, de acordo com o texto de Jó, capítulo 19, versículo 23 e 24. Inclusive, já foi encontrado, umas pedaços de pedra com alguns escritos, textos bíblicos. Como está escrito, quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravasse num livro, e que com pena de ferro e chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. E que com pena de ferro e chumbo fosse esculpido na rocha. Os 10 mandamentos, por exemplo, foram escritos em tábuas de pedra. Conforme Isaías 30, verso 8, foram escritas em tábua em tijolo. Estamos aqui também vendo Ezequiel 4, verso 1. Em papiro e em pergaminho. Então veja que houve, conforme os materiais disponíveis na época, a palavra de Deus foi escrita. Hoje ainda escrevemos em papel, mas também já estamos um pouquinho avançados, a tecnologia avançada já tem como escrevê-la em algo virtual. Uma página da internet, por exemplo. São caracteres,
que não é papel, não é ferro, não é chumbo, está diante dos nossos olhos, mas que logo pode desaparecer quando alguém exclui. Então, a palavra de Deus, em cada época, em cada tempo, ela é escrita nos materiais que existe disponível. A Bíblia é atualíssima e seus ensinos, quando são observados e praticados, não preservam, ou nos preservam, melhor dizendo, de inúmeras frustrações. Isso é percebível na prática. Nos preservam de muitos tropeços. Nossa, eu não sei contar quantas vezes, seguindo a orientação bíblica, ela me livrou de tropeços e de muitas dores. Olha, eu não consigo nem enumerar as vezes que a palavra de Deus me serviu, me está servindo e me servirá amanhã, de lâmpada para os meus pés e de luz para o meu caminho. Conforme diz o salmista no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Terceiro subtópico, o poder da palavra de Deus. A Bíblia, ela se distingue de todos os demais livros. De todos. Nenhum livro se iguala a ela. Nenhum. Pois, segundo o profeta Jeremias, ela é semelhante ao fogo que purifica, bem como um martelo que despedaça a penha. Ela tem poder para penetrar e perscrutar o interior do ser humano. Fogo e martelo são dois elementos que indicam que nada pode impedir o seu cumprimento. Você pode conferir Isaías 55:11, Jeremias 5, verso 14. A palavra de Deus também é poderosa para destruir fortalezas espirituais que se levantam para que não venhamos a compreender as verdades divinas. Não podemos nos esquecer de que Jesus, quando tentado pelo diabo no deserto, derrotou o inimigo usando o poder da palavra. Veja que em momento algum Jesus faz qualquer gesto de violência, em momento algum ele faz descer raios do céu. Em momento algum você vê Jesus empurrando o inimigo. Mas ele faz uso da palavra. E por meio da palavra ele expulsa Satanás. Jesus conhecia as Escrituras. E frente à tentação não hesitou em fazer o uso correto dela. Meus queridos jovens que me ouvem agora, qualquer pessoa em qualquer faixa etária da vida. Se você conhecer as Escrituras, se você fizer o uso delas na hora da tentação, o uso correto, você vai vencer. Porque a palavra de Deus é poderosa para te fazer vencer. Amém? Chegamos à conclusão desta segunda lição. Que Deus possa te trazer edificação espiritual. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus para o ser humano em todos os tempos. Tudo o que precisamos saber para obtermos a salvação já nos foi transmitido pelas Escrituras Sagradas. Nada pode ser retirado, nada deve jamais ser acrescentado à palavra de Deus. Que venhamos ler, meditar nas Escrituras e principalmente viver os seus ensinos, porque o objetivo de Deus ao escrever para nós foi esse. Não só que soubéssemos ou que conhecêssemos, mas que obedecêssemos. Pois Jesus afirmou que aqueles que ouvem as suas palavras e as praticam são semelhantes ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Que Deus abençoe a tua vida.